Boa noite para todos. Como está a família amada? Uma alegria estarmos juntos novamente. Como vocês passaram a semana? Nós por aqui passamos bem, graças a Deus. Algumas limitações, algumas dificuldades, mas em todas elas Deus nos deu o escape, a saída, a vitória, pelo poder do Senhor, atendendo às orações. Obrigado por vocês terem orado por nós também. Estamos orando por vocês. Estamos juntos. Eu sou o Tércio Rezende, essa é minha esposa Emília. Nossas filhas estão conosco, coordenando a filmagem da celebração. Pastoreio a Igreja Batista em Salesópolis, aqui no Alto Tietê, no estado de São Paulo. E é um presente de Deus para nós podermos estar com você aí no seu lar ou no seu carro, estar onde você estiver, ao seu lado. Podemos juntos celebrar o Senhor, adorar aquele que nos criou, nos mantém, provê todas as coisas, nos livra do mal, nos salva e nos dá uma vida eterna. O Senhor, o soberano Deus Altíssimo, a quem vamos louvar, adorar, a quem vamos ofertar nossas vidas, nos consagrar a Ele, a quem vamos entregar toda a nossa adoração e também as nossas orações, e de quem vamos ouvir a mensagem que abençoa, transforma, cura, liberta. Eu quero encorajar você a se unir a nós nesse tempo de louvor e adoração. Nós vamos começar cantando a música Hosana. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar para sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Com o amor que tens por mim, abre os meus olhos para que eu possa ver, limpa o meu coração, te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é para teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito seja o Senhor. Amém. Ele vem ao nosso encontro em todo o tempo para nos ajudar, nos abençoar. Ele vem dar
falar conosco. E a gente vai buscar o Senhor em oração agora. Se você quiser compartilhar aí os seus motivos de oração, os seus pedidos, seus motivos de gratidão, comece a digitar então. E depois do culto nós vamos responder a todas as mensagens e vamos atender também a todas as orações, orando por cada uma delas. Combinado assim? Então vamos fechar os nossos olhos, se você puder, e vamos orar. Muito obrigado, Pai do céu, nosso Deus, Senhor das nossas vidas, porque o Senhor nos ama tanto. Muito obrigado porque o Senhor veio à face da terra, mesmo sendo pecadores, miseráveis, e por nossos pecados condenados. O Senhor nos ama e vem até nós e compartilha conosco a sua vontade, a sua mensagem, e ministra os nossos corações e dá atenção aos nossos louvores, à nossa adoração. O Senhor também dá atenção às nossas orações. O Senhor também fala conosco e nos orienta e nos conduz. Muito obrigado pela semana que o Senhor nos deu, até o dia de ontem. Muito obrigado por mais um dia de vida, mais uma semana na presença do Senhor. Obrigado, Pai, porque a gente pode conversar contigo e te ouvir, e o Senhor nos ouve, e o Senhor desenvolve um relacionamento íntimo conosco. Te agradecemos pela Tua palavra entre nós. Te agradecemos porque o Espírito Santo do Senhor ainda está conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos para louvar o Teu nome, adorar a Sua pessoa, para entregar ao Senhor as nossas ofertas, devolver ao Senhor os nossos dízimos que te pertencem, consagrar ao Senhor as nossas vidas e participar do Teu reino. Obrigado, Pai do céu, pelo sustento, pelos proventos, pelos livramentos, pela paz e alegria. Amém. Obrigado porque o Senhor tem protegido os Teus servos e servas. Obrigado porque o Senhor está agindo, providenciando as vacinas para nos proteger contra as doenças. Muito obrigado pela vida das pessoas que estão trabalhando para que possamos ter tratamento de saúde, possamos ter alimento, possamos ter todos os recursos de infraestrutura. Muito obrigado, Pai, pelos recursos também da tecnologia que nos permitem estar mesmo de maneira remota ou virtual, online com os nossos irmãos e amigos e com aqueles que estão nos conhecendo diariamente. Pedimos a Deus e invocamos a Sua presença durante a celebração, clamando que o Senhor dê atenção a cada um de nós, nos sonde o mais profundo do nosso ser, nos esquadrinhe da cabeça aos pés. Pedimos ainda, Pai, que o Senhor interfira nos nossos pensamentos, sentimentos, ações, reações, palavras, e nos ajude, ó Deus, a compreender a Sua vontade. Pedimos ainda que o Senhor ministre ao nosso coração e que a Sua mensagem seja compreendida por nós. Amém. Com a ação do discernimento do Espírito Santo do Senhor. Oh, Senhor Deus. Pai do céu, sabemos que chegará o dia final e pedimos que o Senhor nos prepare para o dia final, quando verdadeiramente nos encontraremos com o Senhor e prestaremos contas de tudo que fizemos, seja para o bem, seja para o mal. Livra-nos, ó Deus, da condenação. Por favor. Ajuda as pessoas a tomarem as decisões preciosas e tão importantes. Amém. Por favor, toma em Tuas mãos aqueles que estão enfermos, ministra repreensão sobre a enfermidade, ministra a cura na saúde de todos. Por favor. Aqueles que nós estamos orando no nosso grupo do WhatsApp e aqueles que os outros grupos também estão orando, aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, nos seus lares, aquelas também que estão nos presídios, as outras que estão nas ruas. Pai do céu, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor criou todas as coisas e o Senhor está agindo na vida de todos. Então oramos assim, clamando também por aqueles que estão sós e aqueles que estão acompanhados. Em nome de Jesus Cristo, pedindo que o Senhor abençoe, proteja, liberte, cure, converta, salve e ajude a cada um de nós a vivermos do jeito que o Senhor deseja e planejou para nós, para que sejamos de verdade felizes. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos cantar a próxima música, que é o hino 73 do cantor cristão. Fala sobre um grande amigo que encontramos em Jesus Cristo. Eu te convido a testemunharmos isso com a adoração deste hino 73 do cantor cristão.
achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Esse Jesus maravilhoso sofreu a morte na cruz para levar sobre ele os nossos pecados, e ele ressuscitou dentre os mortos para garantir a toda pessoa que nele crê a vida eterna. Então ele intercedeu entre nós e o Deus Pai, o Altíssimo e Soberano. Portanto, toda pessoa que orar a Deus em nome de Jesus terá suas orações atendidas. É o que nós vamos fazer mais uma vez. Minha esposa vai estar orando por todos nós, por você também e por sua família. Você já pode ir registrando aí os seus motivos de gratidão, os seus pedidos, sejam por você ou por sua família, por seus amigos, por conhecidos, pelas autoridades, qual seja o seu motivo, nós vamos estar orando também por ele. Combinado? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor mandou Jesus para nos salvar. Obrigada, Senhor, porque Jesus é o nosso amigo, Ele é nosso guia, nosso protetor, nosso Senhor, nosso Salvador. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos mostra o caminho que devemos seguir. O caminho que devemos seguir para o nosso bem, para Te agradar, para sermos felizes e abençoados e para que alcancemos, Senhor, a vida eterna. O caminho é o único, é Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por nossas vidas. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada pela vida de todos aqueles que estão participando deste culto, Pai querido. Obrigada por nossas vidas, por nossa família.
Obrigada pelos nossos familiares, pela vida dos nossos amigos. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor nos tem dado sabedoria, o Senhor nos tem dado saúde. O Senhor nos tem mantido, Pai querido, de pé. Muito obrigada, Senhor. Queremos colocar diante do Senhor cada pedido, Senhor Deus, cada necessidade, cada anseio. Ó Senhor, que o Senhor possa estar conduzindo as nossas vidas, nos ajudando, Pai querido, nas nossas dificuldades, porque somos tão pequenos, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é grande, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aleluia. Aquele que tem ouvido as nossas orações, nos tem orientado para que vivamos conforme a Tua vontade. Muito obrigada, Deus. Obrigada pelos milagres que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo sustento. Obrigada, Deus, por Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigada pela graça de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja nos conduzindo, nos orientando, que o Senhor esteja ministrando Tua cura, nos dando, Senhor Deus, a porção do Teu Santo Espírito, para que possamos ser cheios e transbordemos o Teu Espírito e tenhamos sabedoria para vivermos, para falarmos do Seu amor às outras pessoas, para cuidarmos uns dos outros. Muito obrigada, Deus. Especialmente pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco mais uma vez. Nós queremos e precisamos ouvir o Senhor. Nossa alma tem sede do Senhor e fome do Senhor. Então fala conosco, por favor, e recebe os nossos louvores como cheiro suave. No nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus, Ele, em atendendo as nossas orações, Ele assume as nossas batalhas para si. E Ele começa a lutar em nosso favor. E Ele vem vencendo essas batalhas em todo o tempo. Deus tem agido para nos proteger, nos ajudar e nos abençoar. Nós vamos cantar então o hino 112 do cantor cristão, Vencendo Vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Existe uma grande batalha do o arqui-inimigo de Deus e o grande arqui-inimigo nosso. Essa batalha ainda acontece. O inimigo das nossas vidas tem o propósito de roubar, matar e destruir. Mas Deus nos ama tanto que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, crendo em Cristo, nós recebemos vida plena, eterna e abundante. O inimigo quer destruir, mas o Senhor Jesus quer dar vida abundante e eterna. Chegará o tempo do juízo final. Muitas pessoas não querem pensar sobre isso. Muitas pessoas não querem pensar no dia do seu passamento, da sua morte. As pessoas preferem evitar o assunto, como também há pessoas que não gostam nem de citar o nome do inimigo Satanás. Mas essa atitude não nos protege. Essa atitude não resolve o problema. O juízo de Deus recairá sobre todas as nações. O juízo de Deus recairá sobre todos os povos, todas as línguas, todas as raças, sobre todas as pessoas de todas as cores, de todas as culturas, de todas as classes sociais. O juízo final chegará. Há um livro na Bíblia chamado Obadias. É um livro profético, um livro que Deus determinou ser escrito para nos avisar do juízo final, para avisar o povo de Edom que Deus estabeleceria o juízo final daquele povo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia então no livro Obadias. É o menor livro da Bíblia, do Velho Testamento. É o menor livro do Velho Testamento. Nós vamos ler apenas o versículo 15, mas eu quero encorajar você a lê-lo todo em casa. Ler todo o livro de Obadias. São 21 versículos só. Obadias, vamos ler apenas o versículo 15. Diz assim a profecia de Deus para todo aquele ser humano na face da terra. Está próximo o dia em que eu, o Senhor, julgarei todas as nações. Como você fez a Israel, assim lhe será feito. Toda a maldade cairá sobre a sua cabeça. Que Deus nos abençoe a compreender a sua mensagem. Por quê? Porque a mensagem de Deus sobre o final dos tempos, ela nos revela seu extraordinário, maravilhoso amor. Talvez você se pergunte, Pastor Tércio, mas como a mensagem do final dos tempos pode revelar o grande amor de Deus? Observe atentamente até o final e nós veremos o quanto Deus nos ama. Quando lemos as Escrituras, o capítulo, aliás, o livro de Obadias, percebemos que a nação de Edom, ela se alegrava com a derrota e a destruição de uma nação irmã, a nação de Israel. O impressionante disso é que Edom era um povo descendente de Esaú e Israel era descendente de Jacó. Ah tá, mas e daí? Talvez você pergunte, o que tem Edom ser descendente de Esaú e Israel ser descendente de Jacó? É que Esaú e Jacó eram irmãos. Significa afirmar que esses dois irmãos viviam em constante desentendimento.
pode observar isso nas Escrituras, que desde o seu nascimento eles brigavam, eles eram adversários. Esses dois irmãos vinham se opondo um ao outro, traindo um ao outro. Não havia perdão, só discussão. E como eles não se acertaram, ao contrário, continuaram a lutar uns contra os outros, aqueles que eram liderados por Esaú e os que eram liderados por Jacó, continuaram lutando uns contra os outros. E eles criaram nações que cresceram se opondo uma à outra. Então os edomitas tinham profunda indiferença contra o Deus Todo-Poderoso, a quem os israelitas adoravam. Os edomitas, eles eram contrários a Deus. Eles desafiavam a Deus. Eles eram adversários do soberano. Eles desobedeciam ao Senhor. Eles eram orgulhosos, trapaceiros. Eles praticavam traição e covardia contra o povo israelita, a nação, o povo de Deus. Por isso Deus então levanta o profeta Obadias para transmitir a mensagem profética aos edomitas. E eu quero começar a perceber aqui com você o quanto Deus ama as pessoas. Deus levanta o profeta para avisar os edomitas que eles estavam fazendo as coisas erradas. E com esses avisos, dava oportunidade aos edomitas de se arrependerem, de se converterem de seus maus caminhos, se arrependerem de seus pecados, se voltarem para Deus e pararem de perseguir o povo de Deus, os israelitas. Então, nesse livro, Obadias, Deus, primeiro, ele anuncia o desastre que recairia sobre o povo de Edom. Isso nós observamos no versículo 1 a 9. Deus então declara que eles não seriam capazes de escapar do juízo final de Deus. A segunda parte do livro de Obadias apresenta então os motivos pelos quais Deus os destruiria. Ali nos versículos 10 a 14. E os motivos são, preste atenção, os edomitas eram arrogantes, era um povo ensimesmado, um povo contrário a Deus. Os edomitas perseguiam seus irmãos israelitas, traíam os israelitas, eles maltratavam os israelitas, eles levantavam opositores e os colocavam contra os israelitas. E quando começavam guerra contra os israelitas, se algum israelita escapasse, os edomitas iam, pegavam esses que escapavam e matavam. Então, além de levantar mais opositores contra o povo de Deus, eles ainda acabavam de matar os que sobravam. E a terceira parte, o livro de Obadias, essa profecia tão relevante, tão importante e tão contemporânea, esse livro termina com a descrição do juízo final que Deus estabeleceria sobre os edomitas, com o castigo que atingiria todo o povo e mataria, eliminaria toda a nação de Edom. Os versículos 14 a 21. Família amada, Edom era uma nação vizinha a Israel, eles eram fronteiriços. As duas nações, elas eram naturais do mesmo pai e da mesma mãe. Mesmo assim, eram opositoras uma à outra. Mesmo tendo nascido do mesmo pai e da mesma mãe, eles brigavam o tempo todo.
Será que isso não acontece nos nossos tempos? Traga essa situação para dentro do seu lar, para a sua vizinhança. Você já observou que há pessoas que brigam o dia inteiro, discutem o tempo todo, e quando não tem um motivo para discutir, para brigar, provocam um ao outro para que tenha um motivo para brigar e para discutir? Pode até parecer engraçado se não for destruidor, se não for demoníaco. Pela vizinhança, pela fronteira entre eles, seria bom que eles fossem bons vizinhos e bons amigos. Mas nem sempre nós temos bons vizinhos e bons amigos. Nem sempre nós temos bons familiares. Nem sempre os vizinhos andam com bons relacionamentos. Nem sempre os familiares andam se amando em comunhão, em harmonia e com boa amizade. Então eu quero mergulhar um pouco mais sobre quem era o povo de Edom. Os edomitas não gostavam de Israel, isso ficou claro. Mas eu quero pensar agora sobre a situação geográfica dos edomitas. A sua cidade capital ficava numa região rochosa de dificílimo acesso. Era um grande penhasco. A cidade naquela época se chamava Selá, hoje Petra. Para chegar àquela cidade tinha que passar entre rochas gigantescas, penhascos, e era uma passagem muito estreita. Os seus soldados eram muito fortes, eles eram muito bons nas batalhas e venciam a muitas de suas batalhas. Os homens, as mulheres, os seus estudiosos tinham muito conhecimento, eles tinham muita sabedoria secular, humana. Então era um povo forte, inteligente, culto, bom de briga e de difícil acesso. Os inimigos não conseguiam romper aqueles penhascos, aqueles desfiladeiros para invadir a cidade e destruí-los. Só que aquilo que os edomitas consideravam como sua fortaleza, como seus grandes valores, veio a ser a sua própria ruína. Então preste atenção, aquilo que eles achavam que eram seus pontos fortes, foi exatamente os que destruiu. Traga isso para si e para os que você conhece. Conhece aquelas pessoas que são altivas, fortes, saudáveis, quase que inabaláveis, cheias de conhecimento, prontas para as batalhas, conhecem muita coisa, estudam muito, se preparam muito bem, quase nunca estão em dificuldade, mas também são arrogantes, também são vaidosas, são destemidas e rejeitam a Deus? É a mesma coisa, o quadro é igual. Aquilo que para as pessoas são seus pontos fortes, aquilo que para as pessoas pode ser a sua fortaleza, é exatamente o que será a sua ruína e a causa da sua destruição. Vamos observar? Os versículos 3 e 4 nos mostram que a cidade de Selá, a capital dos edomitas, era muito segura. Então os edomitas se achavam seguros, inatingíveis. Mas Deus os faria cair de sua grande altura. Mesmo sua cidade sendo construída no alto da rocha, eles seriam destruídos. No versículo 4, nós observamos o orgulho, a autossuficiência
autossuficiência dos edomitas e Deus os humilharia. Versículos 5 e 6 demonstra que o povo era muito rico, tinha muitas posses, muitas conquistas. Em suas batalhas eles conseguiam vencer, porque eram muito fortes, muito hábeis nas batalhas, e eles capturavam muitos despojos. Eles eram ricos, mas os ladrões roubariam tudo dos edomitas. Versículo 7 nos mostra que eles tinham muitos aliados. Eles se aliavam a muitas outras nações, muitos outros exércitos para lutar contra o povo de Israel, o povo de Deus. Mas todo aquele que se levanta contra Deus e contra o povo de Deus seria destruído. Então, Deus faria com que os próprios aliados dos edomitas se virassem contra os edomitas, os traíssem e os destruíssem. E foi exatamente o que aconteceu. Portanto, nós não devemos fazer aliança com o mal, porque o próprio mal nos destruirá. Mas há uma outra questão que observamos nos versículos 8 e 9. Os edomitas tinham muita sabedoria secular, muito conhecimento, mas os sábios seriam confundidos e destruídos. Queridos, os edomitas estavam, na verdade, se iludindo a si mesmos. Será que isso não acontece no nosso dia a dia? Quando nós nos achamos sábios, seguros, autossuficientes, ricos de alguma forma e levantamos muitos aliados? Sim, estamos nos iludindo. Porque não existe segurança, não existe sabedoria, não existe riqueza, não existe poder afastados da presença de Deus. E os edomitas queriam experimentar esses predicados, esses benefícios, rejeitando a Deus e rejeitando o povo de Deus. Precisamos ser lembrados, as pessoas e os bens materiais podem desaparecer de um momento para o outro, mas Deus nunca será eliminado. Deus nunca muda. Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo. Deus é bom e Ele está agindo em favor de todas as pessoas. E Ele agiu inclusive em favor dos edomitas. Por várias vezes Deus avisou aquele povo, inclusive mais uma vez usando o profeta Obadias. Somente Deus pode nos dar segurança plena, amor, proteção, riqueza, sabedoria e garantir que a gente viva feliz e de forma próspera e equilibrada na face dessa terra. Precisamos observar muito bem essa profecia, porque ela está apontando para todos os momentos em que o ser humano existiu na face da terra. Chegará o dia final. Se não for pelo juízo, será pela nossa morte física. Precisamos ser lembrados. E a Bíblia nos adverte que o orgulho é o caminho que garante a nossa autodestruição. Toda pessoa que é orgulhosa, ela está garantindo a sua própria destruição. Tem algumas pessoas que até usam a expressão jargão, graças a Deus. Mas ela, no final das contas, no seu coração, se ela estiver trazendo para si a honra, a glória, o louvor, o mérito, então ela mesma se destrói. O espírito altivo, arrogante, traz a queda. Observamos isso em Provérbios 16, 18. Então, todo orgulho nos leva à destruição e todo espírito altivo e arrogante traz a queda.
Jesus ainda nos dá a garantia de que somos felizes se formos humildes. Em Mateus, capítulo 5, versículos 3 e versículo 5, Jesus diz assim: feliz, bem-aventurado são as pessoas pobres de espírito, pois delas é o reino dos céus. Felizes, bem-aventurados são as pessoas humildes, pois elas receberão a terra por herança. Os edomitas queriam conquistar tudo, destruir tudo, ser donos de tudo, e rejeitavam a Deus. Mas a palavra do Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, nos diz: o humilde recebe o reino, o humilde recebe a terra. Então receberemos a graça do Senhor aqui na terra, como no reino dos céus. Amém. Na vida eterna. Uma pessoa humilde está mais protegida do que uma pessoa orgulhosa, arrogante. A pessoa orgulhosa e arrogante, ela pode ser paupérrima, miserável, pobre, de classe média, classe alta ou riquíssima. Se ela for arrogante, ela está destruída. Mas seja ela miserável, pobre, paupérrima, de classe média, classe alta ou muito rica, se ela for humilde, ela está protegida, porque a proteção vem do Senhor, que sonda o nosso coração, que esquadrinha a nossa mente e conhece o nosso interior. Sabe por quê que os humildes são protegidos e os orgulhosos são destruídos? Porque a pessoa que escolhe ser humilde, não é um dom ser humilde, a pessoa escolhe ser humilde. É uma escolha, é uma decisão. Todo humilde reconhece quem ela verdadeiramente é. Pecadora. Toda pessoa humilde reconhece que é falível, perecível, que somos miseráveis, que somos inclinados ao pecado, ao erro, que cobiçamos as coisas erradas, que precisamos de Deus, que dependemos de Deus, que não podemos nos opor a Deus, que todos os seres humanos são iguais, que nós não podemos fazer mal a ninguém. Mas há uma outra causa pela qual os humildes são protegidos, guardados e abençoados. Além de reconhecer que são humildes, que na verdade quem somos, que somos pecadores, a segunda causa de não sermos destruídos é porque de verdade o humilde reconhece quem Deus é. Deus é santo, santo, santo. O Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipresente, que está em todo o tempo querendo amar, cuidar e abençoar. E a terceira causa dos humildes não serem destruídos é porque os humildes buscam ajuda em Jesus Cristo. A profecia do castigo sobre o povo de Edom de fato aconteceu, meus irmãos, meus amigos. Eles foram totalmente destruídos. E tanto a profecia como a consumação do castigo sobre o povo mau precisam ser observadas por todos nós. A gente precisa observar como Deus avisou e observar que eles de fato receberam o juízo final, o castigo. Por isso Deus pronunciou, declarou e determinou o juízo final sobre o povo de Edom. Porque o povo de Edom estava apontando todas as suas armas contra o povo de Deus. O povo de Edom estava totalmente contrário ao Deus Todo-Glorioso e Poderoso. Então Deus os avisa, os ajuda, os orienta.
Mas os edomitas não aceitaram a profecia. Por isso, então, Deus envia essa mensagem para avisar o povo que estava malicioso, o povo que se achava invencível, o povo cheio de arrogância, o povo contrário a Deus, se levanta contra o povo de Deus e foi destruído. Então a gente começa a perceber aqui, amados, mais uma vez, o quanto Deus é justo e amoroso. Ele não é só amoroso com o povo de Israel, ele é amoroso com todas as nações, com o povo de Edom e com aqueles que se aliaram aos edomitas. Ele avisou. Assim como Deus tem avisado a nós e às nações, Deus tem levantado mulheres e homens para proclamarmos a palavra dele e declararmos que chegará o dia do juízo final. Em todo o tempo, Deus está levantando pessoas para falarem em nome do próprio Deus e avisarem as pessoas sobre a nossa natureza pecaminosa, os nossos atos maléficos e a nossa soberba contra Deus. E nessa ocasião, Deus nos avisa uma vez mais, usando a profecia do profeta Obadias. O dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, quer dizer, sobre todos os povos. Vocês serão tratados da mesma forma como trataram os outros. O mal que vocês fazem e fizeram cairá sobre as suas cabeças. Mas por que o juízo de Deus recairá sobre todas as nações? A profecia não era só para Edom? Edom não foi a única nação a se alegrar, se regozijar pela destruição de Israel. Quando o exército babilônico chegou e destruiu tudo. Todas as nações e todos os povos, todas as línguas e raças e todos os indivíduos serão julgados da mesma forma que trataram e continuam tratando o povo de Deus. E seremos também julgados pela forma que nos relacionamos com o Deus Todo-Poderoso. Jesus nos avisa em Romanos 14, versículos 10 e 11, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, trazendo a nossa lembrança que todos nós somos pecadores e que os nossos pecados nos afastam de Deus. Precisamos dar atenção à questão do juízo final. Em nossos dias, as pessoas e as nações são muito parecidas com as pessoas do tempo da profecia de Obadias. Se não, preste atenção. As pessoas são cheias de arrogância, cheias de ódio. As pessoas são invejosas. As pessoas se acham autossuficientes, acham-se independentes, são egoístas, maledicentes, malfeitoras, traidoras, desonestas, idólatras, insensíveis a Deus, insensíveis à palavra de Deus, insensíveis a Jesus Cristo, rebeldes contra Deus e insubmissas às orientações do Senhor. Parece que a natureza das pessoas no mundo não mudou muito, na verdade. É tudo igual. Então a gente pode compreender que a causa fundamental da destruição, seja dos edomitas, seja dos babilônicos,
seja dos outros povos e a nossa própria destruição, está estabelecida por causa da nossa natureza pecaminosa. Por isso precisamos tanto de Deus, porque nós, em nós mesmos, não conseguimos nos salvar, não conseguimos nos abençoar, não conseguimos garantir para nós entrada no céu, para vivermos eternamente com Deus. Nós, em nós mesmos, nós só nos condenamos a cada vez mais sofrermos aqui na terra e no final dos tempos perecermos eternamente afastados de Deus. Por muitas vezes nós nos pegamos pensando assim: até quando o mal perdurará? Até quando essa pandemia vai continuar? Até quando tanta violência? Até quando tanta droga? Até quando tanto maltrato? Até quando tantas pessoas sem condição de subsistência? Mas é importante a gente lembrar que todo mal agindo no mundo, ele tem um tempo final. O mal não é eterno. O eterno é o bom Deus. O eterno é a obra de Deus. É o plano de salvação que Deus tem para você e para a sua família, para mim e para a minha família. O mal já tem seus dias contados. Deus sempre estará no controle. Deus nunca nos abandona. Em todo o tempo Ele vem a nós e nos avisa: acautelai-vos, tenham cuidado, tomem as decisões corretas, venham para mim. Vocês estão cansados e sobrecarregados? Venham a mim, eu lhes darei alívio. Aceitem Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Arrependam-se de seus pecados e eu lhes perdoarei. Eu lhes darei um bom caminho, eu lhes mostrarei, eu andarei com vocês todos os dias de vossas vidas até o dia final, quando eu os levarei para a minha glória. Portanto, nós precisamos ter esperança, porque Deus já tomou todas as providências. A saber qual a providência? Ele enviou Jesus Cristo à face da terra para sacrificar-se a si mesmo na cruz e ressuscitar dentre os mortos, para que todos nós que crermos em Cristo não pereçamos, mas tenhamos uma vida eterna. E interessante e maravilhoso é que a vida eterna tem início quando nós tomamos a decisão de entregar a nossa vida a Jesus, de seguir a Jesus, de agradar a Jesus e fazer a vontade do Senhor Jesus. Esse plano é infalível. Ninguém pode destruí-lo, manchá-lo, corrompê-lo ou comprá-lo. É de graça, para que toda pessoa que creia receba a vida eterna. Jesus continua, portanto, sendo o soberano Senhor, o único Salvador. E por isso, toda pessoa que nele crê será salva. Se os edomitas tivessem crido no Senhor, se arrependido dos seus pecados, seriam salvos e não destruídos. Por isso Deus mandou Obadias falar com o povo de Edom. Por isso Deus manda que aqueles que creem em Cristo falem de Jesus Cristo e do plano de Deus e do juízo final para as pessoas que ainda não creem. Por isso nós estamos compartilhando com vocês o plano de salvação de Deus e o juízo final que acontecerá. Deus não vai decepcionar você, porque Ele está muito acima de todo o mal, de todo o pecado, e Ele dá todas as garantias. E sabe qual é a garantia? A garantia é que Ele dá a todo aquele que crê em Cristo a presença do Espírito Santo dentro em nós. A garantia é o próprio Deus sendo entronizado na sua vida, na minha vida, na nossa família, conduzindo e garantindo que nós entremos no céu no tempo final, o juízo do Senhor. É tão maravilhoso isso que Jesus Cristo declara em João 14, de 1 a 6, não turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Quem está falando é Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vos teria dito. Mas eu vou preparar lugar. Ele foi. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele já preparou lugar para você lá. Toda pessoa que crer em Cristo terá lugar no céu. Amém. Então, quando chegar o dia do juízo final, querido,
que Deus está avisando que vai chegar, amorosamente eu e vocês viveremos no céu. Deus é muito bom. Mas quando e como será o juízo final? Como será? Quando será? A palavra do Senhor nos mostra que haverá guerras, rumores de guerras, pestes. O amor de muitos se esfriará, uns contra os outros, outros contra uns. Mas isso é apenas o prenúncio. O juízo final chegará, a resposta está no versículo 14 de Mateus 24. Jesus nos avisa. Quando ele fala com os discípulos, quando o evangelho do reino de Deus for pregado, anunciado a todos os povos, a todas as nações, então virá o fim de todas as coisas. Percebam, mais uma vez o grande amor de Deus. O juízo final acontecerá quando todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as nações, todas as etnias, todos os grupos conhecerem, ouvirem falar do amor de Jesus Cristo. É ou não é uma extraordinária justiça e um extraordinário amor? Ele está avisando, haverá o fim. Eu vou destruir para sempre todo o mal e toda a ação do mal. O inimigo Satanás já está derrotado pela ressurreição de Jesus Cristo. Com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o inimigo Satanás, a morte e a condenação já estão destruídos. A data fatal do juízo final e quando eles serão lançados no fogo do inferno, e juntamente com eles irão todos os seguidores do mal, essa data olha que amor extraordinário, é quando todos os povos têm ouvido falar de Jesus Cristo. Deus fará o juízo final quando todas as nações ouvirem do seu amor e conhecerem um pouco sobre Jesus. Quando as pessoas ouvirem o plano de salvação de Deus e a grandiosidade da graça de Jesus Cristo, então chegará o fim para todas as nações. Então todos verão a olhos nus, em toda a face da terra, Jesus Cristo vindo sobre a nuvem, com toda a glória de Deus Pai, com o exército dos seus anjos. Isso está revelado para nós em Lucas 21, 27. E Jesus levará para Ele mesmo, para morar no céu, todos nós, todos vocês e todas as pessoas que creram em Cristo. Amém. Os que morreram serão ressuscitados e os que estiverem vivos no dia do juízo final e que creram em Cristo serão arrebatados e toda a igreja do Senhor será levada para o céu. Portanto, é muito importante que a gente fale sobre o juízo final. O juízo final de Deus recairá sobre todos os povos, sobre todos os indivíduos. Qual é a causa? A nossa natureza pecaminosa. Mas há o escape, há a solução, há o maravilhoso plano de Deus. Creia em Jesus Cristo. Aceite Jesus como Salvador da sua vida. Permita que Ele seja Senhor da sua vida. Mude a sua trajetória de vida. Converta-se dos seus maus caminhos e passe a seguir a Jesus Cristo. Reconheça que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos orienta para vivermos os princípios de Deus na face dessa terra. Aceite essa palavra como regra para a tua vida, regra para a tua fé.
deixe Jesus fazer morada na tua vida. Então o Espírito Santo de Deus vai selar você e vai te abençoar, te proteger e te guardar. E quando chegar o dia do juízo final, quando Jesus vier resgatar toda a igreja dele, e quando ele julgar definitivamente todo o mal, aqueles que não creram em Cristo a si mesmos se condenaram, então irão para a condenação eterna. Mas você que hoje está entregando a sua vida a Jesus, você que já se entregou a Jesus, todos nós que cremos em Cristo, por causa da presença do Espírito Santo de Deus em nós, porque nós ouvimos a mensagem de Deus e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós iremos para o céu. Amém. Hoje é tempo da nossa salvação. Hoje é tempo de mudança de vida. Haverá o juízo, mas há salvação. E a salvação encontramos em Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Faz sentido isso para você? Amém. Então nós vamos orar neste instante. Eu quero convidar você a deixar que essa mensagem gere as mudanças necessárias nas suas decisões, nos seus comportamentos, na sua vida integral. Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado porque o Senhor ministra esse banquete às nossas vidas, nos avisa que haverá sim o juízo final. Obrigada, Senhor. Esses problemas que vivemos aqui são apenas rumores daquilo que há por vir. Mas efetivamente o Senhor Jesus voltará para julgar toda a humanidade e levar consigo a igreja, todas as pessoas que creem nele, o seguem e o aceitam como Salvador e Senhor. Então, Pai, agora eu clamo pela vida desses que estão ouvindo a mensagem e estão tomando sua decisão agora. Não querem ser condenados a perecerem eternamente no juízo final, mas querem ser salvos por Jesus Cristo e querem que Jesus seja Senhor de suas vidas. Então, Pai, agora, por favor, converte, salva, cura, liberta, ajuda, abençoa. Sela essas pessoas com o Espírito Santo do Senhor. Amém, Senhor. Oramos assim, clamando ainda que o Senhor dê a todos nós uma semana maravilhosa na sua presença. Amém, Deus. E na presença do Senhor sabemos que há cura, consolo, libertação, paz, amor, zelo, solução para todos os nossos problemas. Então peço ao Pai, intercedo por cada pedido de oração que está sendo feito, que já foi feito. Clamo a Deus pelas necessidades de cada pessoa que está participando da celebração. Suplico, Pai, a solução para os problemas, a cura para as enfermidades, a restauração da saúde, Amém. a restauração dos relacionamentos, Amém, a Senhor. conversão de vidas, a libertação. Clamo ainda, Pai, que o Seu Espírito destrua todo o transtorno, toda a dependência química e nos habilite a termos uma vida saudável e plena na presença do Senhor. Pedimos ainda, Pai, que o Senhor repreenda toda a enfermidade da Covid, Amém. destrua todo o vírus, coronavírus, Amém. e nos abençoe para a gente possa voltar às atividades presenciais Amém. nas escolas, nas universidades, nos trabalhos, nos campos, na plantação, na colheita, nos mercados, nos hospitais, nas farmácias, nas padarias, em todos os lugares. Por favor. Ajuda-nos, abençoa-nos. Por favor. Dá-nos, ó Deus, uma semana maravilhosa na Sua presença. Em nome de Jesus. Protege-nos, ó Deus, e ajuda-nos a compartilhar que haverá o juízo final, Amém. mas em Cristo temos vida eterna com Deus. Amém. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glórias ao Senhor. Nós vamos cantar a música do hino 108 do cantor cristão, intitulado Chamada Final. No juízo final haverá uma chamada, conforme nos diz as Escrituras. Apocalipse nos revela detalhes sobre isso. Então eu quero convidar você a cantarmos de todo o nosso coração essa música 108 do cantor cristão, Chamada Final. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamar,
estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem tão chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lidarei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Quando a trombeta soar e o Senhor fizer a chamada, só entrarão no céu as pessoas que tiverem seu nome escrito no livro da vida. Necessário é que tenhamos a presença do Espírito Santo de Deus em nós, para podermos ir para o céu no dia do juízo final. Você também pode ter o seu nome escrito no livro da vida e ser selado com o Espírito Santo de Deus, e então ter as convicções plenas, absolutas, a certeza inabalável de que irá para o céu. Reconheça que é pecador. Peça perdão ao Senhor por seus pecados. Aceite Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Confie nele e siga Jesus. Reconheça a palavra de Deus como a sua única regra de fé e de práticas diárias. Viva os princípios bíblicos que são centralmente cristãos, e o Senhor te garantirá a vida eterna. Então, chegando o dia do juízo final, quando tocarem as trombetas, ali você estará com o Senhor indo para o céu. Amém? Amém. Boa semana para você, para sua família. Deus abençoe seus sonhos, seus projetos, as obras de suas mãos e te faça prosperar de forma equilibrada. A paz do Senhor.